Muita gente estranhando a pessoa do Daniel hoje, né? Muitas pessoas estão falando assim: eu não sabia que era o senhor, não, sou eu mesmo, só tirei a barba. Depois de muitos anos com barba, Caio, eu tirei para lavar, né? Deus abençoe vocês. Abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus 12, do 1 ao 2, versos 1 e 2. Amém? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Queridos, vou falar hoje sobre a carreira que nos está proposta. Carreira no sentido não de carreira profissional, musical, né? Mas carreira no sentido de corrida. A corrida que todo crente tem que correr. Biblicamente falando, é essa de Hebreus 12 aqui. Só que a gente precisa saber por que ele já, de imediato, ele colocou um portanto, né? Portanto. Ou seja, ele está concluindo um assunto anterior. E o assunto anterior, eu acredito que os irmãos conheçam bem, que é a galeria dos heróis da fé. Ele vai falar, vai dar experiências de homens de Deus que foram testemunhas e pela fé venceram, né? Ou melhor, obtiveram um bom testemunho da parte de Deus. E esse texto é muito bom, por quê? Porque para a gente falar dele, a gente precisa começar falando anterior. E a capitulação da Bíblia, ela vai colocar os textos um pouco diferente do que o autor está entendendo aqui. Para você entender o contexto de fé aqui, você tem que começar lá do 10:19. O 10:19 também começa com um conector, né, que a gente fala, alguma coisa conectando ao assunto anterior. Quando ele fala assim, sendo assim, irmãos, ele tinha um assunto anterior em que ele estava falando de alguma coisa. E esse assunto anterior, antes dele entrar na ideia da fé, que está na cabeça do escritor de Hebreus, esse assunto anterior nada mais é do que o sacrifício suficiente de Cristo. Ou seja, o que Cristo fez é superior ao modelo de sacrifício que havia no Antigo Testamento. Ele está dizendo que Cristo nos aperfeiçoou, nos aprontou, nos deixou prontos para entrar agora no Santo dos Santos. É essa a ideia. Aí ele vai e começa dizendo assim, sendo assim, irmãos, temos plena confiança. Em alguns textos vão estar ousadia ou intrepidez, como está aqui no ACF, né? Tendo ousadia. Essa plena confiança, no grego, é parresia. O que significa isso? Pode se interpretar como ousadia e intrepidez? Pode, mas tem um porém. Quando eu falo assim, fulano de tal teve a ousadia, fica parecendo algo pejorativo. E não é o que a Bíblia está querendo dizer aqui. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é plena confiança. Ou seja, você foi aprontado, por isso você foi aperfeiçoado, por isso você pode entrar na presença de Deus, né, com plena confiança, porque não vai te acontecer nada. É essa a ideia. E aí ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, literalmente, uma coisa muito importante para nós, para a gente entender aqui. Porque na cabeça do escritor de Hebreus, a fé, ela precisa abraçar 3 áreas, literalmente, 3 áreas da nossa vida, para a gente entender o que é fé do ponto de vista do escritor. E essa fé, como eu disse no texto, lá em próprio Hebreus 11, do 1 ao 3,
a primeira coisa que a Bíblia vai falar da fé, e que a gente precisa entender aqui, é que no original é pistes, que é a mesma palavra que vai formar a palavra fiel. Ou seja, a mesma palavra no grego, fé e fidelidade é a mesma coisa. Deu para entender? Então, quando ele está falando o quê? Ele está falando aqui, que palavra que eu procuro para fiel ou para fidelidade? É pistes, é a mesma raiz, é a mesma de fé. Por exemplo, a ideia aqui é justamente isso, é de dizer que a nossa fé precisa ser uma fé fiel. Deu para entender? Uma fé fiel é uma fé que não vai oscilar, não vai duvidar do Deus que ela tem por trás. Quem está comigo aí? Então, o texto, para a gente conseguir entender um pouco melhor o que é essa corrida, a gente precisa vir aqui. Então, no verso aqui, para a gente começar a conversar, a gente precisa necessariamente entender que no verso 2 do capítulo 11, por exemplo, fala que foi por causa dessa fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Olha o que está escrito aí. Porque por ela, os antigos ali é a palavra presbíteros, só que é a mesma que de liderança, é a mesma do que a gente entende como pastoreio, né? Só que ali, por causa do contexto, ela se refere a antigos. Então a palavra antigo ali está correta. Então, quando ele fala assim, por causa, literalmente a ideia é essa, por causa dessa fidelidade, dessa fé fiel, os antigos alcançaram bom testemunho. E aí, no verso 1, do capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar que ela é o firme fundamento, upostasis. O que significa isso? Ela é a base para esse firme, para a esperança, para que os antigos alcançassem o bom testemunho. Está dando para entender a ideia? Então ele está falando, vamos voltar aqui para a gente poder compreender tudo. Ele está dizendo o seguinte, que a fé, a nossa fé cristã, ela é uma fé fiel. E ela é a base para a gente alcançar o bom testemunho. E a ideia de bom testemunho, upo, ali é base, é que está debaixo. Stasis é a mesma que vai formar a palavra estado. Então ela é o suporte para o estado, né, a ideia. Mas literalmente é como se fosse um firme fundamento, a ideia ali, das coisas que se espera, ou seja, ele é o firme fundamento da esperança. E esse firme fundamento da esperança é justamente o que fez os antigos, os presbíteros ali, alcançarem bom testemunho. Deu para entender até aí? Sim ou não? Então, toda a ideia bíblica, ela passa por esse entendimento. Porque a gente não pode ficar falando de fé sem antes entender o que o autor quis dizer sobre essa fé. Ele não está dizendo, por exemplo, Marinaldo, que é, por exemplo, um sistema de crenças. Não é isso que ele está dizendo. Ele também não está falando que essa palavra é uma palavra mágica, onde eu falo assim, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é isso. Ele não está dizendo também que essa fé é uma crendice, uma crença errada sobre falsas coisas, ou sobre um fundamento errado, ou sobre um sofisma. Ele não está dizendo isso. Ele está falando que essa fé ela precisa estar baseada na palavra. Não é à toa que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ela precisa estar baseada na palavra para que ela seja um firme fundamento para que as pessoas, no caso dos antigos, dos presbíteros, alcançassem um bom testemunho. É lindo demais esse texto. Por quê? Quando eles falam que os antigos alcançaram um bom testemunho, eles alcançaram um bom testemunho de quem? Das pessoas ou de Deus? De Deus. Está falando que o próprio Deus deu bom testemunho deles, da fé deles. Isso, irmão, é muito legal porque, biblicamente, a gente tem vários elogios de Deus acerca de pessoas. Viste o meu servo Jó? Não é assim que fala? E aí ele faz um elogio. Dentre outros, quando ele chama a atenção de Miriam e Arão, ele fala assim, meu servo Moisés é fiel a mim e a toda a minha casa. Isso é um elogio. Quando ele fala para Jesus, este é meu servo amado, ou meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é um elogio. Então é Deus dando um bom testemunho.
A própria Bíblia mostra, no finalzinho do livro de Jó lá, ela diz o seguinte: quando ele vai chamar a atenção do amigo de Jó, ele, mesmo Jó tendo falado um monte de coisas que ele não entendia, Deus fala bem de Jó, fala assim: olha, você não foi como meu servo Jó, que deu um bom testemunho de mim. E isso é muito importante, irmão, porque tem muita gente que está falando de Deus de maneira errada, não dando um bom testemunho de Deus. E a Bíblia lhe imputa isso, essa falta de conhecimento, falar sem saber, está imputando a eles como um pecado até. Então, a ideia aqui do bom testemunho é o próprio Deus se elogiar. É o próprio Deus dizer, falando: não, esse rapaz aqui, essa pessoa aqui é ponta firme. É uma pessoa fiel, uma fé fiel, né? Então, esses textos aqui, inicialmente, é justamente para a gente aprender a entender o que ele está querendo, o que o escritor de Hebreus está entendendo. Agora também a gente precisa entender a palavra testemunho. A palavra testemunho é martirel, é a mesma que vai formar a palavra mártire, ou a mesma da palavra martirizare, por exemplo. É aquela pessoa que está disposta a sofrer para provar que aquilo é verdade. Está dando para entender? É bem diferente da testemunha da advocacia do direito. Que a testemunha do direito é aquela que viu ou ouviu acerca de algo. Biblicamente não é isso. Essa testemunha bíblica nasce lá em Atos 1:8, quando o Espírito Santo desce e ser-me-eis testemunhas. Ali você receber uma capacitação do céu para que você, a partir dali, esteja disposto, tenha tanta confiança em si, na presença de Deus na sua vida, tenha tanta convicção interior, essa é a palavra, tenha tanta convicção interior, que você está disposto até a morrer por causa da causa. Está dando para entender um pouco? Então, biblicamente, eu estou dizendo o quê? Que a fé, pistes, é o firme fundamento, é o upostasis, para o bom testemunho, para surgir mártires, para surgir testemunhas. Olha que tremendo. Agora, qual que é o ponto aqui que a gente precisa entender? É que o autor tem em mente essa ideia de fé fiel, baseado aqui nesses textos, do verso 19 do capítulo 10. Capítulo 10, 19 em diante. Quando ele fala assim: tendo, pois, irmãos, verso 19 de Hebreus, capítulo 10. Ele fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A palavra que é parecia, que significa literalmente confiança, é se achegar a Deus com liberdade. Por que a gente ganhou essa liberdade? Porque Jesus fez todo o sacrifício. Jesus, por exemplo, ele é o Cordeiro de Deus, mas ele também era o tabernáculo e ele também é o sumo sacerdote, ele fez tudo. Por isso que a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que foi preciso ser feito, Jesus fez. Por isso que a gente tem essa plena confiança de vir aqui num culto e chegar na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos, né, diante da presença de Deus e não morrer. Porque quando Deus olha lá de cima, né, assim, parafraseando de uma maneira diferente, vamos dizer assim, quando ele olha para a terra e vê, ele não vê Daniel, ele vê Jesus na vida de Daniel, e ele vê, por causa disso, ele vê um justo ali. Da mesma maneira, ele não está olhando você, ele está olhando um justo dentro de você, por causa da sua fé. Então, biblicamente, querido, a gente precisa entender que esse texto aqui, a primeira coisa que a sua fé, para ela ser fiel, para ela ser essa fé que vai em direção ao alvo, em direção à salvação, em direção ao propósito de Deus para a sua vida, a primeira coisa que ela precisa de abraçar é a confiança, é o parresia, é a ousadia, a intrepidez. Para quê? Para que você não tenha medo de entrar na presença de Deus. Essa é a primeira coisa. Daniel, mas é isso mesmo? É isso também. Você não pode vir para a presença de Deus com aquela ideia de que, eu falhei, eu estava vindo de carro e de repente uma pessoa me fechou, e eu olhei pela janela e falei: ô filho de um incircunciso, seu isso, seu aquilo, né? E por sem querer, eu não saí planejando pecar, mas pequei. Aí agora não posso nem mais ceiar. Não é isso. Deu para entender?
Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa plena confiança, ela vai ser muito necessária nos momentos de fraqueza. Durante os momentos de fraqueza ou culpa que possam existir na nossa vida, você precisa lembrar que Jesus já abriu o caminho para Deus, e Ele já te deu essa plena confiança. Porque essa ousadia dada a nós, não foi a gente que tomou essa liberdade de ousadia, mas foi Ele que deu para nós. Deu para entender? Então é muito importante você entender que quando você ajoelhar na presença de Deus, na sua casa, no seu quarto, ou no seu escritório, ou na clínica, ou aonde você estiver, você está ajoelhando na presença de Deus e você tem plena liberdade. Você está diante do seu Pai, que é Deus relacional. Quando Ele se revelou para nós, a palavra de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo é aquele que tem boca e fala, olho e vê, ouvidos e ouve. É Deus relacional. Então, para você até mesmo poder ter essa confiança, essa ousadia, de entrar na presença dEle sem medo, entendendo que você não é um qualquer. O sangue de Jesus já te tornou filho. Você pode dar um aleluia, um glória aí? Então, esse texto é muito tremendo, porque se você pega em próprio Hebreus mesmo, 4,16, fala assim, cheguemos-nos, pois, com confiança. Olha o que vai dizer ali, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Não está falando que é para você fugir da presença para alcançar misericórdia e graça, mas mesmo diante da fraqueza que às vezes pode acontecer, é para você chegar com confiança ao trono, porque é lá que você vai alcançar misericórdia e graça. Deu para entender? Então a sua fé, a ousadia, o parresia, a confiança, não é apenas para você entrar na presença dEle, mas é também para você entrar na presença dEle, para você se aproximar, se achegar, mas de igual maneira para você testemunhar também com ousadia e coragem. Por quê? No meio de um mundo que cada dia mais que se passa, se torna anticristão, ou anticristo, né? Nessa ideia de gerar coisas que vão negar a Cristo, a ideia aqui do texto também é para que você não negue a sua fé. Então, quando eu falo de ousadia, testemunhar Cristo aqui, eu falo de testemunhar no trabalho, na escola, sem temer o julgamento humano. Um exemplo que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte, vamos supor que uma pessoa fala assim, olha, nossa empresa aqui, nós somos vendedores, e a gente precisa que você fala aquela famosa mentira comercial, você precisa mentir. Eu peguei pessoas assim, pastores até assim, que trabalhavam numa empresa, e ele entrava em crise, vinha conversar comigo, porque o líder dele, que também era da igreja, pedia para ele mentir. E aí ele ficava sem entender, e ele fala assim, eu não posso mentir, eu não posso mentir. E aí, irmãos, a confiança, o parresia, é para manifestar nessa hora. Porque mesmo que a pessoa fala assim, se você não mentir, eu vou ter que te mandar embora, então eu vou ser mais um desempregado. Eu vou entrar na lista das estatísticas aí, então, e vou ser mais um desempregado. Não, é para você negar, porque se você não negar, eu vou te matar. Então pode matar, eu tenho filho para criar, mas pode matar, fazer o quê? É uma ousadia, uma convicção interior para não negar Cristo. E quando eu falo negar em Cristo, não é apenas em palavras, mas principalmente em atitudes. É não aceitar. E o que eu quero trazer aqui, que isso vale para tudo, até mesmo. Talvez você seja um músico, um ministro da música, e está extremamente tentado, porque profissionalmente é vantajoso tocar em alguns lugares, ou até mesmo tocar a Ave Maria, né? Tem um monte de música que não, eu sou músico, eu sou um músico cristão. Eu falei, meu irmão, se você entende o que é ser cristão, cristão afeta a sua essência, então você é um cristão músico. Se você está disposto a tocar a Ave Maria, significa que você está negando a sua fé. O parresia é para esses momentos, é para você se manifestar e falar, não, ainda que eu perca esse trampo, ainda que eu perca essas coisas, eu não vou negar o Jesus que eu sirvo. Foi isso que fez a fé desses moços aí, desses heróis da fé, da galeria dos presbíteros, serem tão fortes e chegar com um bom testemunho diante de Deus. Porque eles tinham essa plena confiança dentro de si para poder não aceitar, não negar a Cristo, para manter firme. Então a sua fé precisa abraçar o quê? A confiança.
Para ela ser fiel, você precisa abraçar a ousadia. Você precisa produzir cada dia mais, através da palavra, convicção interior, fibra moral, caráter. Aquilo que vai fazer você, cada dia, ser uma pessoa distinta entre os homens. Na narração de Hebreus 11, fala, né, no comentário, diz assim: homens dos quais este mundo não era digno. Quem está comigo aí? Então, uma das coisas maravilhosas desse texto é isso. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A segunda confissão, ou melhor, a segunda coisa que a sua fé precisa abraçar é a confissão. A primeira é a confiança, a segunda é a confissão. Confissão por quê? A palavra confissão, querido, é homologia no grego, que é a mesma de declarar palavras ou repetir palavras. A declaração, por exemplo, na profissão de fé é a confissão de fé. Porque a pergunta do pastor é: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Aí ele faz uma pública confissão ali, ele repete: sim, eu creio. Ele repete no individual a crença que é coletiva, por isso que chama profissão de fé. Está dando para entender? Então a confissão é literalmente repetir palavras, é dar as declarações e deixar elas claras, para que as pessoas possam saber a sua fé. E aqui, irmãos, a Bíblia está lotada de confissão, e ao longo da história, até mesmo pela Reforma, criou-se um monte de confissões protestantes, importantes para nós. Por exemplo, quando a gente aceita Jesus, Romanos 10, fala o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como o Senhor, ali é kurios, é dono. É a mesma ideia, e não é dono de ser dono feudal, não é essa a ideia. A ideia ali é de ser dono, ou seja, o próprio Deus, confessar Ele como Senhor ou Deus. Deu para entender? A ideia aqui, então, confessar Ele como Senhor e não para por aí. E creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. A nossa confissão está muito ligado no entendimento de Jesus como Deus e de Jesus como homem. A gente chama de natureza teantrópica. Quem está comigo aí? Então essas duas coisas, elas têm essa ideia de você confessar a vida e a obra de Jesus. Por exemplo, Ele é o Verbo eterno que habitou entre nós, Verbo eterno, o próprio Deus, que habitou entre nós, tabernaculou entre nós, se tornou homem entre nós, está vendo? A Bíblia fala que Ele habitou e a gente, cheio de graça e verdade, e a gente viu a glória do unigênito do Pai. A Bíblia também fala que Ele nunca pecou, nem dolo foi encontrado na sua boca. Olha a outra confissão aqui, importante. Não houve pecado, nem má intenção no coração de Jesus. A Bíblia fala também que grande obra Ele fez. Ou seja, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Está vendo? A Bíblia também fala que Jesus morreu, Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele morreu em nosso lugar. E aí não parou por aí, ou seja, Ele morreu. É importante a gente saber que Ele morreu em nosso lugar, levando sobre si. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo Bíblia, irmão. Confissão. E aí a Bíblia fala também que Ele ressuscitou, porque era impossível que Ele fosse retido, que os grilhões da morte retessem Jesus. A Bíblia fala isso. Ao qual, porém, Cristo ressuscitou, porque era impossível que Ele fosse retido pela morte. Ou seja, não havia pecado nele algum. Então Ele ressuscitou e venceu o maior dos nossos desafios, que é a morte. Tanto que no Novo Testamento, você encontra quando as pessoas morrem, a Bíblia não fala morte, fala o quê? Dormiu em quem? No Senhor. Está dando para entender que é confissão? A Bíblia não para por aí, a Bíblia fala também que Ele foi exaltado, que Jesus, que se despiu de sua glória, né, veio como homem, né, foi obediente até a morte de cruz, né? Aí a Bíblia fala que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando nome acima de todo nome. Por que eu sei que os demônios precisam submeter? Porque eu estou orando e estou incumbido, estou imbuído, estou com a autoridade do nome que está acima de todo nome. Está dando para entender, irmão? Tudo é confissão. E a Bíblia também fala que a maior notícia do universo, né, Marinaldo?
que do Oriente ao Ocidente, né? Então se verá o Filho do Homem, é o que a Bíblia ensina, que ele vai vir sobre as nuvens com poder e muita glória. Aí, confissão da vida é a obra. As 5 solas. Sola gratia, sola fide, sola deu glória, sola os Cristos. Faltou uma. Sola escritura. Olha aí. Somente a graça, somente a fé, só a Deus da glória. Somente a escritura, somente Cristo. Vou imaginar que a pessoa chega para você e fala assim: não, irmãos, não é só graça não, tem que fazer obra. Tem que fazer, não, rapaz, olha aqui, ó. Até o fim. Ah, chegou, voltou, valeu. Aqui deu. Eu bati o Tiago lá, ele não gosta que bate no microfone, não. Aí você bate assim, faz assim, não vou bater, viu, Tiago? Não desliga não. Aqui, ó, sola gratia. O que é a ideia aqui? Você não tem essa de obra não, irmão. É pela graça. O que a Bíblia diz? Pela graça sois mediante a... Isso não vem de vós, mas é presente de Deus. Dom de Deus. Está dando para entender, irmãos? A sua confissão é o que vai fazer a diferença para que você combata os enganos, combata as inverdades, combata os sofismas. Porque as fortalezas vêm de sofismas, meias verdades que as pessoas inculcam na mente e acham que aquilo que é a verdade. Então, confessar, literalmente, é importante, por quê? Porque essa confissão também é que vai tornar a sua fé verdadeira e fiel. Então, a sua fé precisa abraçar a confiança. A sua fé precisa abraçar a confissão. E a terceira, a sua fé também precisa abraçar a congregação. No texto, ele fala de epissinagogue. Epissinagogue, que significa o quê? É a palavra que vai surgir, sinagoga, né? Igreja é eclésia, congregação é epissinagogue. A ideia é de você ir em direção ao ajuntamento. Você se mover para ir para a congregação, para a reunião dos santos, para a assembleia. É essa a ideia. E a Bíblia fala isso, olha só, no verso 25. Olha o que ela diz. E não deixemos, né, ou não abandonemos a congregação. Olha, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Está dando para entender? E essa é uma área que Deus me chamou a atenção. Eu já sabia dela. E eu estava na itinerância, né, viajando, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e ficando pouco na igreja. Aí eu chamei o pastor Dinho e falei: pastor, eu vou começar pelo menos uma vez na semana estar na igreja, congregando, participando. Eu vou estar para um GC, vou para uma célula, eu vou para a igreja, eu vou para a escola dominical, eu vou estar todo domingo, ou uma vez na semana, ou na quinta-feira, eu vou estar lá. Falei para ele, por quê? Porque eu entendi o quê? Eu entendi claramente que eu precisava consertar isso na minha vida. Por quê? Mesmo eu prestando conta para ele, mesmo eu estando reunido com ele, eu preciso da convivência dos santos. Porque há bênçãos que só são liberadas na congregação. Fui pastor de uma igreja lá no bairro Ana Lúcia durante 9 anos. Irmãos, foi o período que eu mais fui abençoado, porque eu estava o tempo todo na congregação, o tempo todo reunido com gente, sendo abençoado daqui, abençoado de lá e tal. Cresci muito. Tive muita luta, mas cresci muito. Então, quando fala de não abandonar a congregação, ela está falando assim: não deixe de nos reunir como igreja. Ou seja, porque a função da reunião da igreja está lá, antes admoestando uns aos outros. Ou seja, a função nossa de estar na igreja é para a gente ficar, a palavra ali, a palavra aqui no original, no verso 24, a gente vai ler depois, é ficar observando. Volta o 24 aqui, que eu acho que é legal explicar isso para os irmãos. 24 aqui, por favor. E consideremos, a palavra ali, pastor Nilson, é observar. Eu fui estudar. É ficar observando os irmãos na igreja. Não para fazer fofoca, nada disso. Mas é ficar observando os irmãos, sabe para quê? Qual finalidade? Para estimular ao amor e às boas obras. É falando: não, irmão, não para não, continua.
Não se canse de fazer o bem, não. Porque a Bíblia fala que é possível se cansar de fazer o bem. Porque você cria expectativa nas respostas, nos homens, você cria expectativa em pessoas, e você começa, quando o bem não vem no tempo que você espera, você começa a se cansar. E literalmente você começa talvez até mesmo a se modelar por baixo, a se nivelar por baixo. Mas a ideia é para você estar na congregação, é para estimular um ao outro ao amor e às boas obras. É para você fazer exortações até a volta do Senhor. É ficar dizendo para ele, não para, cara, continua. Eu lembro de uma determinada situação que uma pessoa chegou, e ela estava vários dias sem vir à igreja. Aí quando ela chegou no local, o irmão olhou para ele, em vez de abraçá-lo e dar um beijo, falou, querido, seja bem-vindo, fique bem. A primeira coisa que ele falou assim, varão, você está desviado? Não é isso, irmão, é estimular, é encorajar. Aí fala assim, continua crendo, continue amando, continue semeando bem, continue fazendo a boa obra, continue até o dia do Senhor. Ou seja, a função da congregação, literalmente a função da congregação, é literalmente aquecer o seu coração até a volta do Senhor. Deu para entender? Então a sua fé precisa abraçar a confiança, precisa abraçar a confissão, precisa abraçar a congregação. Essa é a fé que ele tem em mente quando ele fala é o firme fundamento. Deu para entender? Ele tem essa fé em mente, porque ele está falando de uma fé fiel, de uma fé que vai te deixar fiel. E isso, biblicamente, é dizer para você o seguinte, olha, essa fé é que vai te fazer ter um bom testemunho diante de Deus. Então, irmãos, confiança, ousadia, não negue a Jesus, ame a Jesus, fale de Jesus, confissão, né? Expresse isso, fala da sua fé verdadeira, não seja o crente 007. Na minha época falava-se muito do crente 007, que é o cara que é meio dele, ninguém sabe que ele é crente, ou o crente chuchu, né, que se modela, que o chuchu, se você coloca ele com giló, ele fica com gosto de giló. Se você coloca ele com a carne moída, ele fica com gosto de carne moída. Se você coloca com jurubeba, ele fica com gosto de jurubeba. Chuchu é assim, né? Não seja um crente chuchu que fica alternando quem você é. Então a ideia bíblica que agora sim eu vou pregar. Chegamos no versículo 12. Por quê? Nós estamos falando de uma corrida de fé. E essa corrida da fé, ela começa com esse portanto. E esse portanto bíblico é o portanto de concluir o assunto anterior. E a primeira coisa que ele fala, e olha que eu falei muito sobre testemunho aqui, sobre bom testemunho e testemunha. A primeira coisa que ele fala é que a gente está rodeado por tão grande nuvem de quê? Quem são essas testemunhas? Nós estamos falando no capítulo anterior. Abra sua Bíblia aí no capítulo anterior. 11, verso 4. Eu não posso sair do esquadro da câmera, não, se o carro depois me chama a atenção. Estou aqui certinho, né, Carlos? Olha, a primeira pessoa que ele vai citar aí. Como é que é o nome dela? Abel. Vamos para mais. Procura outros nomes aí. Vai descendo e vai lendo. Que aí é o capítulo do Pisten, pela fé, né? Porque, Enoque. Então, Abel, Enoque. Noé. Quem mais? Abraão. E olha o que a Bíblia está mostrando, Francisco. Está falando o seguinte, que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Preste atenção nisso, que isso vai impactar a sua fé. O que isso significa? Rodeado. E ele está falando de carreira, de corrida. Eu comecei a falar sobre corrida, Gilberto, numa igreja. Tinha uns irmãos sentados lá atrás. E a Priscila costuma sentar atrás, né? Aí ela senta atrás. Quando eu comecei a falar de corrida, Marinaldo, o irmão falou assim, ele entende muito de corrida, mas ele mesmo não corre, não. Ô crente, me ajuda aí. Me ajuda aí, né? É uma alegoria, eu estou só musando, e eu estou correndo. Eu vou chegar lá. Então, presta atenção. Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho. Ele tem na mente dele, ele tem uma ideia de arena. E ele está numa corrida.
Ou seja, quem que fica rodeando, quem que fica na arena, sentado na arquibancada da arena? A torcida, espectadores. Pode falar. Mas a Bíblia não está chamando ele nem de torcida nem de espectador, está chamando ele de testemunhas. É mais ou menos o seguinte, pastor Ailton, dizendo para você o seguinte, que quando você correr, você precisa prestar atenção. Essa é a motivação do texto. A motivação do texto é essa aí. Ele está dizendo para você o seguinte, olha, você precisa se motivar, porque quem está na torcida por você, Flaviana, olha o que está falando, quem está na torcida para você é Abel, é Noé. Deu para entender, irmão? Sara, Abraão, Davi, vai falando os heróis da fé. É mais ou menos dizendo assim, assim como nós vencemos, você também vai. Você pode dar um glória aí? A corrida da fé não é de falta de estímulo, pelo contrário. É uma corrida onde que a primeira motivação é que esses caras maravilhosos, homens dos quais o mundo não era digno, testemunhos, obtiveram um bom testemunho, assim como eles obtiveram um bom testemunho, se você correr essa corrida, você também vai obter esse bom testemunho. Só que há um preparo para se fazer. E o preparo está dito aí, você tem que fazer o quê? Se livrar do pecado e do embaraço. Se eu perguntar aqui, Caio, o que é pecado, 100% de Nova Vida que está aqui vai falar nome de pecado. Nós sabemos de cor salteado o nome de pecado. Até aqueles que a Bíblia fala que nós não devemos dominar em nosso meio, né? As pessoas sabem. Não é problema a gente identificar pecado. Quer ver? Fala um pecado aí. Mentira. Lascívia. Fornicação. Nós não temos problema com isso. E ela está falando o seguinte, que esse pecado tenazmente te assedia, literalmente, o assédio é isso, né? É ficar tentando de alguma maneira grudar em você. Porque a tenaz ali é uma cola, né? É de alguma maneira colar em você. Esse pecado você tem que livrar dele, para você correr a corrida, antes de correr a corrida. E a outra coisa é o quê? Embaraço. Aqui que a gente separa os crentes dos não crentes. Porque o embaraço é aquilo que te faz perder tempo de correr a corrida. Na salinha do instrumento antigamente, quando ficava bagunçado lá, eu sei que você arruma, que você é jeitoso, mas na salinha na minha gestão, né, na minha época, ficava às vezes ali tanto cabo emaranhado, que quando você ia desenrolar um cabo, você perdia maior tempão desenrolando cabo. Aí fui demitido, né, mas contrataram o Caio, para ele enrolar os cabos lá. Aí beleza. Aí fica um tempão desenrolando cabo para você e te faz perder tempo. Embaraço que a Bíblia está dizendo aí é aquilo que te faz perder. Agora deixa eu te falar uma coisa. É mais do que isso. É aquilo que não tem aparência de pecado, mas que te faz perder tempo. Essa é a ideia da Bíblia. Quer ver uma coisa? Adolescentes, jovens, né, que estão aí atrás. Namoro é pecado, sim ou não? Mas pode ser um embaraço? Trabalhar é pecado, sim ou não? Mas pode ser embaraço? Está vendo? Você precisa avaliar aquilo que está te fazendo perder tempo. Porque essa corrida, irmão, quanto mais rápido você se livrar dessas coisas para correr, mais rápido você chega na chegada. Deu para entender? Um dos maiores desafios nossos não é talvez o pecado mais. Depois de 5 anos de igreja, 10 anos de fé, 15 anos, 20 anos, é aquilo que está nos fazendo perder tempo, que está roubando o nosso tempo, que está fazendo... E hoje está cheio, né? Cultura inútil, internet, Instagram, Facebook, e aí por Twitter, né? O que mais? Está cheio de cultura inútil por aí que te faz perder tempo, rouba o seu tempo. Quando eu me vejo fazendo aquilo lá, eu falei, nossa Deus, falei com a Priscila outro dia, eu falei, eu estou uns 5 minutos aqui, só rodando aqui, o dedo está até só assim. Eu falei, misericórdia. Feito para te fazer perder tempo. Está dando para os irmãos entenderem? Então, para correr essa corrida, para obter bom testemunho de Deus, é necessário abraçar
a confiança, a confissão e a congregação. E correr essa corrida, literalmente, é você, pela fé, acessar o caminho, né? A corrida que você vai correr. E quando você correr, a primeira coisa que você tem que fazer para se preparar é, literalmente, se motivar, lembrando que, assim como esses irmãos, homens dos quais o mundo não era digno, testemunhas, Abel, Noé, esses homens maravilhosos que a gente narra e se inspira por eles, lembrar que eles venceram e você também vai vencer, se você crer. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer como preparo é se livrar do pecado e também do embaraço. E aí a Bíblia vai te direcionar uma coisa. Ela vai direcionar o quê? Ela vai direcionar que para você correr essa corrida, você precisa correr com paciência, perseverança, porque tem um motivo. Na história, tem um soldado que, quando os persas foram derrotados pelos gregos, esse soldado grego correu de Atenas até a cidade de Maratona. Eu acho que é de Maratona até Atenas, né? Ao inverso. Não, de Atenas até Maratona. E aí ele correu 40 quilômetros e morreu. Aí, por causa dessa corrida, deram o nome de maratona, que é a corrida mais longa, né, que existe. Eu não sei se já existe alguma mais longa do que essa. Ela não é nem 40, ela é 42, 195 metros, se eu não me engano. E aí, essa corrida é uma corrida longa, de longa distância. Quando ele está pensando numa carreira, numa corrida, ele está pensando numa corrida de longa distância. Ou seja, a corrida cristã não é de tiro curto, é uma maratona. E aí os especialistas, foi aí que o rapaz falou no final, lá no fundo, os especialistas falam o seguinte, que você não pode queimar energia no início, mais do que é necessário. E aí, por quê? Porque se você queima energia, ela vai te cobrar lá acima do quilômetro 30, principalmente no quilômetro 32. Ela vai cobrar você. A energia que você gastou no início, dando um sprint inicial mais forte, vai cobrar de você lá na frente. E aí a ideia da Bíblia é justamente isso, porque se é uma maratona longa, você precisa de correr com perseverança, com paciência. Não se apressar fora de hora. Toda corrida, se você percebe, você tem sempre aqueles que estão na frente dando um trote inicial mais rápido que os outros, né, e tal. Depois você não vê mais eles, você só vê os quenianos e alguns brasileiros e outros caras aí, né? E aí você está correndo a corrida, e aí, quando chega no quilômetro 32, é o quilômetro que o próprio corpo, a própria carne, gera uma substância e começa a liberar essa substância no seu organismo, tentando fazer você desistir, pelo cansaço. Deu para entender? E na nossa fé também nós temos esse quilômetro 32. Que talvez alguns de vocês estão vivendo ele hoje. O quilômetro 32 é o quilômetro em que você está cansando de fazer o bem, que você está parando de congregar, já não tem mais a confiança de antes, já teve até experiência com Deus, mas anda hoje sobre as cinzas da conversão. Não tem experiência nenhuma nova. A vida continua sendo a mesma coisa. Talvez você esteja nesse quilômetro aqui hoje. Talvez você esteja vivendo esse quilômetro do cansaço, onde a própria carne está lutando e falando para você desistir. Talvez quando você casou com a pessoa que você casou, você não pensou que ia ser tão difícil a vida. E talvez você hoje está aqui no seu espírito, clamando por Deus e falando assim: Senhor, se o Senhor não entrar na minha história, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Talvez no ministério você esteja assim, pensando, falando: olha, já fiz tudo que eu podia fazer, já dei dízimo, já ajudei um monte de gente, já doei até carro para a igreja, já fiz A, fiz B, fiz isso, fiz aquilo outro. Estou cansado, vou tirar um tempo para mim. Quilômetro 32. Talvez você esteja até com bons motivos para parar. Não, porque eu preciso cuidar da minha família. Ah, porque eu tenho algumas coisas para fazer. Ah, porque eu tenho isso para fazer. Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz em Isaías.
ela fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia lá diz assim, que os jovens caminharão e se cansarão, os mancebos se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, eles vão subir como águias. Não é tempo de parar. Ore mais um pouco, chore mais um pouco se for necessário. É tempo de jornada, de continuar. O segredo dessa caminhada está no verso 2. Olhar fixamente para o autor e consumador. Se Jesus está aqui, eu vou aqui. Jesus está ali, eu estou aqui. Jesus está ali, eu estou aqui. Deu para entender? Porque Ele é quem startou, Ele foi quem começou a corrida, mas Ele também é a linha de chegada. Ele é o autor, Ele que pôs na sua vida essa questão da fé. Ele que gerou as coisas para que você tenha fé. Porque a fé é o vínculo para você relacionar com Ele. A fé fiel é a essência do próprio Deus. Se você estudar a fundo, posso falar outro dia, mas se você estudar a fundo, a fé, o próprio verso 3 do capítulo 11, o primeiro exemplo que ele usa é o exemplo de Deus para justificar a fé. Ele não está falando que Deus precisa de fé, ele está falando o seguinte, que pela fé nós cremos no que Deus fez. Nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Agora observa, do nada Ele gerou tudo. Onde isso funciona assim? Através da palavra de Deus, quando você crê em algo, você não está vendo visivelmente o que está acontecendo, mas você sabe que Deus é fiel, que Ele não pode mudar quem Ele é, a essência de quem Ele é. E se Ele é fiel, a promessa, Ele vai cumprir a promessa. Talvez você esteja aqui hoje cansado. O verso 26 do capítulo 10 fala isso. Ele fala o seguinte, porque, olha, se voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Ou seja, se voluntariamente você começa a retroceder, começa a não mais crer, começa a não fazer, não tem mais o que fazer pela sua vida. Então, querido, não pare de crer. Continue crendo, porque fiel é aquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, não é jargão, não, isso é verdade, é palavra de Deus. Se ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ou seja, Ele é um Deus de palavra. A Bíblia diz isso, que mesmo a gente sendo infiel, Deus permanece fiel. E aí diz mais, porque Ele não pode mudar quem Ele é. É a essência do próprio Deus a fidelidade. Então fé fiel, irmão, é ser parecido com Ele. Ao ponto de, independente das circunstâncias, porque nós não somos aqueles que precisam ver para crer. Nós somos do inverso, né? Nós precisamos crer para ver. Quem está comigo aí? Eis aí o segredo. Olhar fixamente para o autor e consumador da fé, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do Deus vivo. No verso 3 agora para mim, finalizo com isso, se os irmãos da música quiser subir. Finalizo e vou orar por você, querido. A Bíblia fala de um grande segredo quando você está desfalecendo nessa jornada, nessa caminhada. Ela fala que quando você está desfalecendo, está começando a sentir, olha o que diz o verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, está difícil, é só você lembrar de Jesus, que mesmo sendo Deus, veio como um homem, morreu na cruz, enfrentou oposição, enfrentou o escárnio, enfrentou tudo em favor da sua vida. Ele, o Deus do universo, veio como servo e te serviu, morreu no nosso lugar, passando por tormentos, por situações terríveis. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. A Bíblia diz que por um breve momento, ele mesmo declarou, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Por um breve momento, ele, o Pai, não teve aquela unidade que ele sempre tem. Agora, lhe pergunto por quê?
por amor a nós, para que você não se desfaleça. Então, quando você tiver, eis aí o segredo, quando você tiver desfalecendo sua alma, pense em Jesus. Fala: Jesus, se o Senhor conseguiu, eu também consigo. Se esses heróis da fé conseguiram, eu também consigo. Porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso excelente de glória que há de manifestar em Cristo. Fique de pé no seu lugar. Não aceite, não retroceda. Abrace a confiança, abrace a confissão, abrace a congregação. Não volte para trás. Não tem nada para você lá no vômito, não tem nada para você no passado. Continue olhando, faça como Paulo. Eu faço isso, esquecendo-me das coisas, prossigo para as que estão diante de mim, para o prêmio soberano da vocação celestial. A Bíblia faz essa promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Não é ao que desistir, não é ao que perder, mas ao que vencer. Quero orar por você nessa noite. Você que entendeu e precisa de uma oração para dar continuidade, para vencer esse ano, para conseguir renovar os seus ânimos, vem aqui na frente rapidamente, que eu quero orar por você. Venha logo, querido. Você que quer esse renovo do céu. Pode declarar com alta voz: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Fale com fé isso agora. Se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer pelos teus filhos agora. Deus, nós declaramos, ó Pai, que a partir de hoje uma nova realidade, uma nova história, um novo entendimento, ó Deus, descortinará na visão dos teus filhos, e que essa fé substancial, fé fiel, verdadeira, será o firme fundamento dessa caminhada, dessa jornada que cada um de nós precisamos correr. Cada um de nós temos uma corrida para correr. Alguns talvez estão perto já da chegada, mas outros ainda têm que andar tanto, meu Pai. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha renovar os ânimos, que se cumpra o que diz em Isaías: renovarão as suas forças. Que se torne novas as forças dos teus filhos, que se torne novas as forças dos seus filhos, em o nome de Jesus. Que venha acontecer algo grandioso, poderoso, ó Deus, da parte do céu,
à frente deles, ó Deus, em nome de Jesus, endireitando o caminho, aplanando o caminho, em nome de Jesus. Eu abençoo, ó Pai, para que, ó Deus, em nome de Jesus, eles abracem a ousadia, a confiança, eles abracem a confissão, eles abracem a congregação, eles entendam que é o firme fundamento para dar bom testemunho. Que o Senhor, ó Pai, ilumine, esteja claro na frente deles, para que eles possam correr essa corrida, olhando fixamente e pensando profundamente no Senhor. Tu és, ó Deus, o autor e consumador da fé dos irmãos. Por isso eu abençoo o casamento deles, eu abençoo o trabalho deles, eu abençoo, Senhor, a escola deles, eu abençoo os filhos deles, eu abençoo os pais deles, eu abençoo, ó Pai, todas as áreas da vida deles. E eu declaro em fé, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, que grandes coisas acontecerão esse ano para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Eu abençoo todos vocês na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus. Vou plantar e colher, a cada dia vou. Mais uma vez, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, amor da dia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Não vá embora sem dar no mínimo um abraço numa pessoa e liberar, de preferência homem com homem, mulher com mulher, marido e esposa, pode, obviamente. Dê um abraço e libera a bênção sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém?